Meu nome é Débora Finamói, sou coordenadora de Economia Urbana do Sebrae Rio e hoje vou apresentar o projeto de construção e consolidação do ecossistema Scale-Up Rio. Scale-Up Rio é um projeto pioneiro do sistema Sebrae se tratando de alto impacto. Nós já aceleramos 2 turmas e atendemos mais de 40 empresas com diversas ofertas de serviços. Então, desde consultoria temática, mentoria com parceria da Endeavor, coaching de liderança, porque esse empresário se encontra muito sozinho nesse momento de crescimento e ele não tem ninguém para dar suporte a ele, como trabalhar a equipe, como trabalhar esse crescimento em toda a empresa. Então, o coaching de liderança foi uma coisa muito positiva que a gente fez. E o Scalerator, que é um produto que a gente contratou da Babson College, que é uma escola de empreendedorismo americana, pioneira também de scale-up pelo mundo, tem diversos projetos em outros países, e eles fazem uma aceleração voltada para vendas. Eles trabalham muito fortemente os 3 Cs, caixas, clientes e capacidade. E a gente tem os subprodutos, que são os workshops voltados para aceleração, o challenge, que são exercícios que eles fazem em grupos menores, mas que discutem o caso específico das empresas participantes. Então é muito bom porque eles fazem uma troca muito rica entre eles. O Scale-Up Radar, onde a gente trabalha os indicadores de performance mensalmente, a gente consegue entender se o direcionamento está correto, se os planos de ações deles estão corretos e estão caminhando para um crescimento sustentável. E o Scale Plan, onde no final da aceleração ele apresenta qual é o plano dele de crescimento para além da aceleração. Nós queremos que seja um crescimento sustentável e duradouro. Essa aceleração, esses 2 anos de aceleração mostraram resultados muito impressionantes para a gente, muito expressivos, que eu vou falar alguns deles, mas tem muitos outros. Alguns são, essas empresas aumentaram a lucratividade em 73% aproximadamente, aumentaram a base de clientes em 168% e aumentaram o faturamento em aproximadamente 27%, apesar da crise. Isso é muito importante, porque enquanto a maioria das empresas estão perdendo clientes, estão com dificuldade, eles estão crescendo, tem uma oportunidade de mercado e tem um modelo de negócio que de fato permita que eles cresçam, apesar de qualquer coisa, apesar da crise. Então, a gente acredita que esse produto, que o Scale-Up Rio, pode ir muito além desse grupo de empresas que a gente acelera, que é um grupo restrito por diversas questões, inclusive financeiras, do próprio Sebrae. A gente gostaria de fazer com que seja criado um ecossistema de suporte às empresas, como hoje existe para as startups, existe universidade com suporte para a startup, banco com linha especial para startup, BNDES tem linha para startup. Então, para Scale-Up ninguém reconhece, as próprias empresas não se reconhecem como empresas Scale-Up. Então, ter um suporte das instituições todas que envolvem o ecossistema é muito importante para a gente, porque essas instituições podem dar um suporte real que o Sebrae sozinho não seria capaz de dar suporte para tantas empresas no mercado. Então, a gente vai trabalhar essa articulação com políticas públicas, capital financeiro, cultura, que são as universidades, instituição de suporte, recursos humanos e mercados. É muito importante que a gente consiga fazer com que essas empresas entendam a importância e o impacto de participar do movimento Scale-Up Rio. Então, para esse projeto, nós estamos propondo 2 ações estruturantes. A primeira é voltada para a construção e fortalecimento do ecossistema. A gente vai mapear quem são as instituições, quais são as ofertas que elas já fazem de portfólio, quais são as ofertas que elas podem fazer especificamente para Scale-Up e qual é o benefício dela em participar desse movimento. Em contrapartida, a gente vai trabalhar qual é a demanda dos empresários que participam. Então, a gente vai identificar cruzar as ofertas, trabalhar fast tracks, que são como aproximar de forma facilitada, com um processo desenhado, como que a gente aproxima empresas que estão crescendo muito desse ecossistema e que haja benefício para ambos. Essa metodologia vai estar desenhada e a gente vai conseguir sair com uma base única de instituições do Rio de Janeiro e a metodologia de match entre elas. Outra ação que nós achamos muito importante para a construção desse ecossistema é trabalhar indicadores, porque a gente vai trabalhar que o sistema vai acontecer e a gente não vai conseguir traduzir de fato como isso impacta na economia. Então hoje a gente trabalha com faturamento, clientes, número de negócios. Então a gente acredita que pode existir um indicador que seja maior do que isso tudo, que mostre de fato o impacto na economia. A gente sabe que as scale-ups no Rio de Janeiro são cerca de 1% do total de empresas, mas elas conseguem gerar mais de 50% dos novos empregos. Esse número é ótimo, mas isso, gerar 50% dos novos empregos gera outros resultados tantos que são importantes para a economia. E a gente gostaria de estudar quais resultados são esses tantos que não estão tão visíveis para a gente. De repente, criar um algoritmo com diversas variáveis, a gente vai estudar como isso pode ser feito. Para o nacional, Sebrae Nacional, a gente imagina que existem diversos givebacks em apoiar esse projeto, que são o desenvolvimento de metodologias, de processos, como tratar os dados dessas empresas,
geração de conhecimento e principalmente como construir um ecossistema sólido, forte e que pode ser replicado para outros ecossistemas que não somente que é o agro.